Estatística, variáveis aleatórias contínuas, distribuição normal. Conteúdo a ser apresentado, probabilidade, variáveis aleatórias contínuas, distribuição normal padronizada, distribuição normal. Distribuição normal padronizada. Apresenta como aspecto gráfico a curva de Gauss, ou curva gaussiânica, por alguns ainda dito como curva tipo sino. Ela apresenta como média μ 0, desvio padrão sigma igual a 1, e a média μ é igual a moda. A curva ainda tem como característica ser simétrica em torno do seu eixo, em torno da média. A probabilidade de Z ser maior ou igual à média é igual à probabilidade de Z ser maior que a média. Isso é 50%, que é o que apresenta representado pela área achurada do gráfico. A probabilidade Z menor ou igual à média é igual à probabilidade de Z menor que a média, que também é igual a 50%, representado no gráfico pela área não achurada. E a probabilidade de Z estar entre de Z variar de menos infinito a mais infinito, isso se escreve a probabilidade de menos infinito menor ou igual a Z menor ou igual a mais infinito, que é igual a probabilidade de Z estar entre menos infinito e mais infinito, que isso se escreve como a probabilidade de menos infinito menor que Z menor que mais infinito, igual a 100%, porque está representando a curva toda. A probabilidade de Z igual a um único valor K qualquer será sempre igual a zero. Isso define-se pelo fato do cálculo da probabilidade ser um cálculo de área. Sendo um cálculo de área, um número é representado por uma linha. A linha é extremamente fina. Se ela é extremamente fina, a sua área vai tender a zero, vai ser uma área muito pequena. Por isso que o fator de você escrever maior ou igual ou escrever simplesmente maior dá sempre o mesmo resultado, e mesmo no caso menor ou igual ou menor. Casos da probabilidade da distribuição normal padronizada. São 7 casos, sendo o primeiro a probabilidade de Z maior ou igual a mais A, ou a probabilidade de Z maior que mais A. Representando graficamente, colocando o A na faixa positiva, eu quero maior ou igual ou simplesmente maior. Trata-se da área à frente de A. Exemplificando, a probabilidade de Z maior ou igual a 1,25. Representando graficamente, colocou 1,25, pede-se a área à frente. Então, indo-se a tabela de distribuição normal padronizada acumulada, que é a tabela que nós trabalharemos. Então, na vertical de Z, eu vou procurar sempre o inteiro e o décimo. O inteiro e décimo de 1,25 é 1,20, aqui locado. Agora eu vou na horizontal de Z e procurar o centésimo. No caso de 1,25, o centésimo é 0,05, aqui locado. Cruzo os dois valores, encontro esse valor, 0,8944. Esse número sempre representará o valor encontrado na tabela pelo cruzamento dos números, dá sempre um valor que representa a maior área da curva. Neste caso, a maior área da curva, aí locado 0,8944, não é a minha área de interesse. A minha área de interesse está à frente.
Lembrando que a curva toda vale 1. Então, como isso ficará? Que a probabilidade de Z maior ou igual a 1,25 é 1, que representa a curva toda, menos 0,8944, que é o valor da maior área da curva, dado pela tabela com relação a 1,25. Isso resulta em 0,1056. Portanto, a probabilidade de Z maior ou igual a 1,25 é 10,56%. Sempre apresentar probabilidade em porcentagem. Segundo caso, a probabilidade de Z menor ou igual a um A positivo, que é igual à probabilidade de Z menor que o A positivo. Lembrem novamente que o fator da igualdade, menor ou igual, sempre será igual a simplesmente escrever menor, porque a igualdade é zero. Representando isso no gráfico, colocando o valor A qualquer positivo, eu desejo menor ou igual ou simplesmente menor é a área anterior ao valor A. Exemplo, a probabilidade de Z menor que 1,03. Representando graficamente 1,03, a área de interesse é anterior, porque eu estou pedindo menor. Então, indo-se a tabela de distribuição normal Z padronizada acumulada, eu quero 1,03. Então, na vertical de Z, eu vou procurar o inteiro e o décimo. Nesse caso, de 1,03 é 1,00. 1. E para 1,03, na horizontal de Z, eu vou procurar o centésimo. Nesse caso, 0,03. Cruzo os dois valores, encontro o valor 0,8485. Ele representa a maior área da curva. Maior área da curva, ali locado o valor, e é a minha área de interesse. Portanto, já está respondido. A probabilidade de Z menor que 1,03 é igual a 84,85%. Terceiro caso, a probabilidade de A positivo menor ou igual a Z, menor ou igual a B positivo, que é igual à probabilidade de A positivo menor que Z, menor que B positivo. Representando graficamente, locando o A, loca-se o B. Qual é a área de interesse? A área de interesse é a faixa compreendida de A até B. Exemplo, probabilidade de 1,03 menor ou igual a Z, menor ou igual a 1,25. Para isso, vamos fazer três desenhos. Primeiro desenho, locando o 1,03. Segundo desenho, loca-se então o 1,25. Terceiro desenho, loca-se os dois. E define a área de interesse, que é de 1,03 a 1,25. Então, indo-se a tabela de distribuição normal padronizada acumulada, para cada um dos valores 1,03, encontro para a maior área da curva 0,8485. Para 1,25, encontra-se o valor 0,8944. Mas não é nenhum dos dois. Mas olhando para o desenho, o que eu enxergo? Se eu fizer a diferença entre as áreas, eu vou encontrar a minha área de interesse. Então isso fica 0,8944 menos 0,8485, resultando em 0,0459. Então, a probabilidade de Z, a probabilidade de 1,03 menor ou igual a Z, menor ou igual a 1,25 é igual a 4,59%. Quarto caso,
a probabilidade de Z menor ou igual a um A negativo, que é igual à probabilidade de Z menor que o A negativo. Representando graficamente, colocando o A negativo, pede-se menor ou igual. O menor é a área anterior ao A negativo. Exemplo, a probabilidade de Z menor que 1,25. Representando graficamente, locou-se 1,25. Área de interesse, anterior, porque pediu menor, anterior a 1,25. Então vou à tabela de distribuição normal padronizada, Z acumulado. Quero menos 1,25. Eis aí o problema, a tabela sempre trabalha com valores positivos. Mas tem uma propriedade da curva normal, ou curva de Gauss, que diz que ela é simétrica em torno do seu eixo. Se ela sendo simétrica em torno do seu eixo, o que vale para o positivo vale para o negativo. Então, eu posso pegar o valor negativo, desprezar o sinal para ir à tabela. Então, eu vou desprezando o sinal, fica 1,25. Eu vou à tabela para 1,25. Sempre na vertical, o inteiro e o décimo, 1,20. Na horizontal de Z, o centésimo, no caso de 1,25, 0,05. Cruzo os dois valores, encontro 0,8944, que vai representando a maior área da curva. Nesse caso, a maior área da curva é a frente de menos 1,25. Mas não é a área que eu quero saber. Lembrando sempre que a curva toda vale 1. Assim, a probabilidade de Z menor que menos 1,25 é 1 menos o valor encontrado na tabela, 0,8944, que resulta em 0,1056. Então, a probabilidade de Z menor que menos 1,25 é 10,56%. Quinto caso, a probabilidade de Z maior ou igual a um valor negativo, que é igual à probabilidade de Z maior que o A negativo. Lembrando, o fator da igualdade não altera, porque a probabilidade do igual sempre será zero. Então, representando graficamente, bloqueio o A negativo, eu quero maior ou igual, ou simplesmente maior, é a frente de A. Exemplo, a probabilidade de Z ser maior ou igual a menos 1,03. Então, colocando menos 1,03, eu quero maior ou igual, é a frente de. Então, vou à tabela de distribuição normal padronizada, Z acumulada. Novamente, pela situação da curva ser simétrica, eu desprezo o sinal negativo. Então, eu vou trabalhar na tabela com o 1,03. Na vertical, sempre o inteiro e o décimo. De 1,03 é 1,00. Então, aqui encontrado. Agora eu quero o centésimo de 1,03. Então, 0,03. Cruzo os dois valores. Deu 0,8485. Ele representa a maior área da curva, que é justamente, olhando no gráfico, é a minha área de interesse. Então já está respondido o problema. A probabilidade de Z maior ou igual a menos 1,03 é igual a 84,85%. Sexto caso, a probabilidade de menos A menor ou igual a Z menor ou igual a menos B, que é igual à probabilidade de menos A menor
que Z menor que menos B, representando no gráfico, colocando menos A, menos B, a área de interesse entre eles, então assim está representado. Exemplo, a probabilidade de menos 1,25 menor que Z menor que menos 1,03. Isso significa que eu quero saber a probabilidade de existir um Z entre menos 1,25 e menos 1,03. Representando, vamos ter que, no caso, são dois valores, sempre três desenhos, representando menos 1,25 no gráfico. Agora outro desenho para menos 1,03 e um outro desenho colocado os dois valores, menos 1,25, 1,03, minha faixa de interesse entre eles. Vou à tabela Z para 1,25, desprezando o sinal negativo, encontro o valor que representa a maior área da curva, nesse caso 0,8944. Agora vou para 1,03. Tabela Z, mesma coisa. Então, vou encontrar o valor que representa a maior área da curva, nesse caso 0,8485. O que eu quero? Nenhum dos dois valores. Mas olhando o desenho, eu vejo que se eu fizer a diferença entre os valores que vieram da tabela, eu encontro a minha área de interesse. Então isso fica 0,8944 menos 0,8485, que resulta em 0,0459. Portanto, a probabilidade de menos 1,25 menor que Z menor que menos 1,03 é igual a 4,59%. Sétimo caso, a probabilidade de menos A menor ou igual a Z menor ou igual a mais B, que é igual a probabilidade de menos A menor que Z menor que B positivo. Representando isso graficamente, menos A, B positivo, minha área de interesse, ou seja, a área de interesse eu quero de menos A a B. Exemplo, pede-se a probabilidade de menos 1,25 menor ou igual a Z menor ou igual a 1,03. Isso significa que eu estou querendo saber a existência de um Z que varia de menos 1,25 a 1,03. Fazendo três desenhos, menos 1,25, 1,03 e locando os dois, definindo a área de interesse. Então, novamente, menos 1,25, eu vou à tabela Z com 1,25, encontro um valor que representa a maior área da curva. Nesse caso, a maior área da curva é 0,8944, que está à frente de 1,25. Agora eu vou para 1,03. Vou lá na tabela Z, busco 1,03, encontro o valor que representa a maior área da curva. Esse valor é 0,8485. Notem que esses valores estão para 1,25 ele está à frente, para 1,03 ele está antes. Então eles não podem ser subtraídos um do outro porque estão trabalhando em situações opostas. Então usa-se a teoria dos excedentes, soma-se os dois menos 1. Então isso fica 0,8944 mais 0,8485 menos 1, que resulta em 0,7429. Portanto, a probabilidade de menos 1,25 ser menor que Z e Z menor que 1,03 é de 74,29%. Assim, explicamos 7 casos da distribuição normal padronizada.
Distribuição normal. Nós estávamos falando de distribuição normal padronizada. Mas a distribuição normal padronizada, pelo termo padronizado, é uma situação que ocorre como definido já foi pré-definido aqueles valores. Agora nós vamos falar da distribuição normal que usamos. Então, qual é as condições de parâmetros da distribuição normal padronizada e a distribuição normal em si, que estamos falando que é a distribuição nossa do dia a dia. A distribuição normal padronizada tem como média 0. Já a distribuição normal do dia a dia ela tem uma média qualquer. O desvio padrão da distribuição normal padronizada ele é 1. Já a distribuição normal ela tem um desvio padrão qualquer. Então, por que conhecer a distribuição normal padronizada? A distribuição normal padronizada ela é uma ferramenta que nos possibilita a calcular as probabilidades da distribuição normal, a distribuição normal do nosso dia a dia, com média qualquer e desvio padrão qualquer. Então, a distribuição normal padronizada, a Z, é uma ferramenta de auxílio que simplifica os cálculos. Sem ela, nós teríamos que fazer muito cálculo, teríamos que trabalhar com cálculo diferencial integral e cálculo numérico. Mas como fazer isso? Se você tem uma distribuição normal, conhecendo a média, o desvio padrão e o tamanho dessa distribuição normal, e pede-se a probabilidade de x ser maior ou igual a um valor A, ou a probabilidade de x ser maior que o valor A, que ambos vão dar o mesmo resultado, porque eu já falei que a probabilidade do igual é 0. Então tem-se que transformar o nosso A em Z, que isso fica A menos a média dividido pelo desvio padrão, que é dividido pela raiz quadrada de n. Assim, a probabilidade de x ser maior ou igual a A, que é igual a probabilidade de x ser simplesmente maior que A, é igual à probabilidade de Z ser maior ou igual ao Z de A, que também é igual à probabilidade de Z ser maior que o Z de A. Vejamos um exemplo. Dada uma distribuição normal com média x barra 30, desvio padrão S 8 e N, tamanho da amostra, 49 observações. Se pede a probabilidade de x ser maior que 33,47. É uma distribuição normal, não é a distribuição normal padronizada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com Z de A. Quem é o A? Agora o Z, o A para mim é 33,47. Assim, substituindo, eu tenho, se o A é 33,47, então Z de 33,47 é igual a 33,47 menos a média, que é 30, dividido pelo desvio padrão 8, que ainda é dividido pela raiz quadrada do N, que é 49, resultando em que o Z de 33,47 é igual a 3,04. Assim, pediu-se a probabilidade de x maior que 33,47. Isso é igual à probabilidade de Z ser maior que 3,04. Z nós sabemos trabalhar, então vamos procurar a probabilidade de Z maior que 3,04. É o primeiro caso, lembra lá, a probabilidade de Z maior que um A positivo. Então é o primeiro caso. Faz-se o desenho, 3,04, vai à tabela Z, né? Encontra-se a maior área da curva.
sendo que a minha área de interesse é maior, é a frente. Então, maior área da curva encontrada, 0,9988. Mas eu quero maior que 304. Então, a curva toda vale 1. Então, a probabilidade de Z maior que 304 é 1, que é a curva toda, menos o valor da tabela, 0,9988, resultando em 0,0012. Assim, a probabilidade de Z maior que 3,04 é de 0,12%, mas não foi essa a pergunta. Perguntou-se a probabilidade de X maior que 33,47, que é igual à probabilidade de Z ser maior que 304, que eu já sei quanto é. Então, a probabilidade de X maior que 33,47 é 0,12%. Mais um exemplo. Dada a distribuição normal, com média x barra 30, desvio padrão S 8, e o N, tamanho da amostra, igual a 49, pede-se a probabilidade de 28,5 menor ou igual a x, e x menor ou igual a 32. O que está escrito aí? Pede-se a probabilidade de x variar de 28,5 a 32. Então, eu tenho dois valores. Ambos eu terei que transformar em Z. Sendo, na primeira, então, está aí a fórmula transformando em Z. Né? Z de A é igual a A menos a média, dividido pelo desvio padrão, que é dividido pela raiz de N. Então, meu primeiro A são dois valores, eu vou encontrar o Z para 28,5, onde o A então é 28,5, ficando 28,5 menos 30, dividido por 8, que é o desvio padrão, que é dividido pela raiz quadrada do 49, que é o N. Resultando que Z de 28,5 é igual a menos 1,31. Agora, façamos a mesma coisa com a mesma fórmula. Tá? Para 32, então vai ficar Z de 32, que é igual a 32, que é o A, menos 30, que é a média, dividido pelo desvio padrão S, 8, que é dividido pela raiz quadrada do N, que é 49, resultando que Z de 32 é igual a 1,75. Então, foi pedido que para definir a probabilidade de 28,5 menor ou igual a x menor ou igual a 32. E eu sei que isso é igual à probabilidade de menos 1,31 menor ou igual a z menor ou igual a 1,75. Nessa situação, então, eu quero inicialmente a probabilidade de menos 1,31 menor ou igual a z menor ou igual a 1,75. Que em z nós temos a tabela e sabemos analisar. Enquadra no sétimo caso. Então, o que tem que se fazer? 3 desenhos. Primeiro para menos 1,31, depois para 1,75 e com ambos os valores, menos 1,35 e 1,75, tendo a área de interesse. Então agora para menos 1,31 eu vou à tabela com 1,31, acho a área de interesse, maior área da curva, 0,9049. Faço o mesmo para 1,75, maior área da curva, 0,9599. Notem que no 1,31 a maior área da curva está à frente do menos 1,31. E para 1,75 a maior área da curva antecede o 1,75. Então elas não estão para os mesmos lados, elas trabalham em situações opostas. Então
que tem que se fazer? Teoria dos excedentes. Soma-se os dois, tira 1. Assim fica 0,9049 mais 0,9599 menos 1, resultando em 0,8648. Então, a probabilidade de menos 1,31 menor ou igual a z, menor ou igual a 1,75, é 0,8648. Porém, 28,5, que é o que eu quero saber, menor ou igual a x, menor ou igual a 32, é igual a probabilidade de menos 1,31 menor ou igual a z, menor ou igual a 1,75, que é igual a 86,48%. Portanto, a probabilidade de 28,5 ser menor ou igual a x, menor ou igual a 32, é igual a 86,48%. Ou seja, a probabilidade de x variar de 28,5 a 32 é de 86,48%. Bom, estamos encerrando a aula. Não deixe de dar um like lá, fazer seus comentários e, se possível, se inscrever no canal. Assim estamos encerrando a aula de hoje.